Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Vieira de Língua Portuguesa, Redação e Literatura Brasileira. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre José Lins do Rego, grande prosador da geração de 30, lá na segunda fase do modernismo brasileiro. Então, vamos embora! Vamos falar sobre a vida e sobre as obras de José Lins do Rego, ok? Vamos começar pela biografia do José Lins do Rego. José Lins do Rego nasceu no Engenho Corredor, engenho do avô dele, em Pilar, na Paraíba, em 3 de junho de 1901. A mãe do Zé Lins morreu no ano seguinte que ele nasceu, morreu em 1902. E o pai dele foi uma figura ausente na criação e na vida dele. Bom, com a morte prematura da mãe, o Zé Lins então vai ser criado pelas tias e pelos avós, lá no Engenho Corredor mesmo, né? Bom, lá ele vai conviver com os moleques negros, servos do engenho, e devido à asma que ele tinha, ele não conseguia ter uma vivência muito plena das vontades de criança que ele tinha, né? Dos anseios da infância. Em 1909, lá para os 8 anos, o Zé Lins é matriculado no internato Nossa Senhora do Carmo, em Itabaiana, na Paraíba. Depois ele estudou no Colégio Pio X, em João Pessoa, e no Instituto Carneiro Leão, no Recife, em Pernambuco. Em 1916, aos 15 anos, o Zé Lins do Rego tem o primeiro contato com o Ateneu, de Raul Pompeia. 2 anos depois, em 1918, aos 17, ele conhece Machado de Assis pelo livro Dom Casmurro. Em 1919, ele se matricula na Faculdade de Direito do Recife e vai se formar em 1923. Depois que ele se forma, ele vai desempenhar vários cargos que não tinham nada a ver com a vida literária dele. Em 1932, José Lins do Rego publica o seu primeiro romance, Menino de Engenho. A obra é financiada pelo próprio José Lins do Rego e ganha o prêmio da Fundação Graça Aranha. Em 1935, depois de morar em diversos estados, Zé Lins se muda para o Rio de Janeiro. No Rio, ele vai viver até o final da vida dele. Lá no Rio também, ele desperta um grande amor pelo Flamengo, um time para o qual ele torceu fervorosamente até o final da vida. Bom, de 1942 a 1954, José Lins do Rego foi secretário-geral da Confederação Brasileira de Desporto. Em 1955, ele foi eleito para a cadeira 25 da ABL, da Academia Brasileira de Letras. E em 12 de setembro de 1957, no Rio de Janeiro, José Lins do Rego morre. De acordo com o próprio autor, a obra de José Lins do Rego se divide em Ciclo da Cana-de-Açúcar, Ciclo do Cangaço, Misticismo e Seca e obras independentes, tá? O Ciclo da Cana-de-Açúcar é composto por Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Usina e Fogo Morto. O Ciclo do Cangaço, Misticismo e Seca é composto por Pedra Bonita e Cangaceiros. E as obras independentes são Moleque Ricardo, Pureza, Riacho Doce, essas obras vinculadas aos ciclos, tá? E Água Mãe e Eurídice, que não tem conexão com os ciclos anteriores. E agora é a hora da gente contextualizar José Lins do Rego na literatura brasileira. Vamos lá, ó. José Lins do Rego pertence à prosa da segunda geração modernista, conhecida como Romance de 30, que dura aí, didaticamente, entre 1930 e 1945, tá? A maioria dos prosadores dessa segunda geração vem do Nordeste brasileiro e escrevem sobre o Nordeste. Por isso também eles são denominados prosadores nordestinos ou prosadores regionalistas. Os autores do Romance de 30 são ainda classificados como neorrealistas, porque eles desenvolvem uma visão crítica sobre os problemas do Brasil, especialmente sobre os problemas do Nordeste, trazendo temas como subdesenvolvimento, coronelismo, fome, etc. A geração de 30 se divide em 3 ciclos. O ciclo da seca, com Graciliano Ramos, o ciclo do cacau, com Jorge Amado, e o ciclo da cana-de-açúcar,
com José Lins do Rego. Então, José Lins do Rego foi o principal autor do Ciclo da Cana-de-Açúcar. E apesar de ficcional, a obra dele apresenta um tom meio memorialista, porque ele passou a infância e a juventude nos engenhos de cana do seu avô. O Ciclo da Cana retrata o cotidiano e a decadência do engenho, assim como a ascensão das usinas modernas. Ou seja, o Ciclo da Cana-de-Açúcar, de José Lins do Rego, é ambientado no início do declínio dos engenhos de cana-de-açúcar, na transição para as usinas, tá? O nome Fogo Morto, por exemplo, que é o nome do 5º livro do Ciclo da Cana-de-Açúcar, ele se refere justamente ao engenho que já não mói mais, que já não está mais em plenitude, não está mais funcionando. E é importante ressaltar que o Ciclo da Cana-de-Açúcar se desenvolve em 5 obras, tá? E apresenta aí nas 3 primeiras o personagem Carlos de Melo, Carlinhos, que apesar de ser um personagem de ficção, ele é considerado como uma espécie de projeção autobiográfica, uma espécie de alter ego aí por muitos letrólogos, muitos estudiosos da obra de Zé Lins do Rego. E antes de a gente entrar propriamente aí nas 5 obras do Ciclo da Cana-de-Açúcar, é importante a gente contextualizar o engenho. Vamos lá! As primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas ao Brasil por Martim Afonso de Souza, que era um colonizador português, isso na década de 1530, tá? Na mesma época, em Pernambuco, o primeiro engenho de que se tem registro já estava estruturado, tá? As estruturas de engenho se multiplicaram. No Brasil, para vocês terem uma ideia, a partir do início do século XVII, já havia cerca de 400 engenhos documentados, tá? E eles duraram até o final do século XIX ou até o início aí do século XX, tá? E os engenhos de cana-de-açúcar se dispunham em arquiteturas físicas bem similares, tá? Que continham, por exemplo, a Casa Grande e a senzala. E eles se fundamentavam em sistemas econômicos essencialmente escravocratas. Então, para compreender melhor o engenho, a gente também precisa falar da escravidão, essa mancha moral na história da humanidade. Então vamos lá. Em 1535, o primeiro navio com africanos escravizados por portugueses aportou em Salvador, na Bahia, aqui no Brasil. O tráfico de pessoas escravizadas era altamente lucrativo, amplamente praticado, tá? Antes disso, pessoal, os indígenas já haviam sido escravizados no Brasil, tá? Mas nós não vamos entrar agora nesse contexto da escravização indígena. Bom, pessoas escravizadas eram consideradas bens, assim como gado, como terra. Elas passavam a integrar a propriedade, por exemplo, de senhores de engenhos de cana-de-açúcar. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel, declara extinta a escravidão no Brasil. Mas essa liberdade é, no mínimo, questionável. Bom, e é nesse contexto, depois da Lei Áurea, depois da abolição da escravatura, dessa liberdade questionável, que a gente começa a analisar a primeira obra de Zé Lins do Rego, O Menino de Engenho. Vamos nessa! Bom, eu fiz um pequeno resumo aqui para vocês de Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Usina e Fogo Morto. É claro que esses resumos não substituem a leitura, muito menos o prazer que essa leitura vai trazer a vocês. Mas dá pra gente ter uma ideia geral do Ciclo da Cana-de-Açúcar de José Lins do Rego. E aviso, tem spoiler nessa aula. Então, se você não gosta de saber o final da história e vai ler o livro, pode pular os nossos resumos. Vamos seguir! Menino de Engenho foi publicado em 1932 e traz a infância de Carlos de Melo. Pessoal, guarda esse nome aí, tá? Carlos de Melo ou Carlinhos, tá? No engenho do avô, que ainda está em pleno funcionamento. Então, ó, Menino de Engenho traz a infância do Carlinhos, do Carlos de Melo, no engenho do avô, e nessa época o engenho está em pleno funcionamento. A história do livro é ambientada no sistema rural patriarcal do Nordeste do início do século XX, quando, apesar de a escravidão ter sido abolida, as práticas escravocratas
permaneciam no cotidiano do engenho. Então, Menino de Engenho traz uma narrativa ficcional, de ficção, tá? Mas com tom memorialista, ou seja, a história se desenvolve pelas memórias do Carlos de Melo, do Carlinhos, narrador personagem do romance. A história já começa pesada, pessoal. A narrativa começa com um feminicídio, com o assassinato de Dona Clarice, que é a mãe do Carlinhos, pelo próprio pai do protagonista, tá? O assassinato da mãe aos 4 anos produz em Carlinhos uma melancolia desesperada que vai durar praticamente a vida inteira do personagem, tá? Depois do assassinato da mãe, o Carlinhos sai de Recife e o tio Juca, que é irmão da mãe dele, leva o menino para morar com o avô materno, José Paulino, no engenho Santa Rosa, na Paraíba. O José Paulino, o avô do Carlinhos, né? Ele era considerado um homem justo, mas muito rígido e muito severo também. E o Carlinhos começa a se encantar com o engenho do avô. E a narrativa vai se desenvolvendo sobre a ótica da curiosidade e da vivência da criança. Bom, quando o Carlinhos chega ao engenho Santa Rosa, ele é recepcionado pela tia Maria. Quem é a tia Maria? Tia Maria é irmã caçula da Dona Clarice. Dona Clarice, que é a mãe do Carlinhos, tá? Tia Maria era uma figura extremamente carinhosa, extremamente maternal, e ela sempre buscou acolher o Carlinhos enquanto esteve lá no Santa Rosa. Outra coisa que trazia fascínio ao Carlinhos eram as diferenças entre os costumes da cidade e do engenho, assim como as histórias de Totonha, né? Totonha, que era uma contadora de histórias. Bom, apesar de a escravidão ter sido formalmente abolida, na prática, a dinâmica escravocrata permanecia vigente no engenho Santa Rosa. Claro, em troca de moradia, de alimentação, de proteção, etc. As punições injustas, injustificáveis, desmedidas, assim como na época da escravidão, continuavam corriqueiras lá no engenho Santa Rosa também. Uma coisa que vocês vão perceber quando vocês lerem o livro é que a visão do Carlinhos quanto aos trabalhadores negros do Santa Rosa é uma visão de normalidade, ou seja, não causava desconforto ou estranhamento à situação degradante a qual os empregados, entre aspas, aí, né, eram submetidos. Carlinhos acabou concluindo que os escravos nasceram escravos por vontade de Deus, assim como também era vontade de Deus que os brancos fossem senhores de engenho, fossem ricos, enfim. Essa é uma das raízes do nosso racismo estrutural, mas isso é para outra aula. Bom, era uma visão bem determinista dos fatos, tá? Isso daí você encontra principalmente na escola naturalista, né? No naturalismo, aqui na nossa literatura brasileira, bem representada por Aloysio de Azevedo, por Raul Pompeia, enfim. Bom, vamos voltar aqui para o Menino de Engenho, segunda fase da geração modernista, tá? O Carlinhos, que era menino de engenho, cresce com os moleques da senzala. Repara só as palavras, é menino de engenho, agora os negros eram os moleques da senzala. E o Carlinhos não percebe a discrepância social que cerca ele lá no engenho Santa Rosa. Ó, alguns pontos interessantes aqui. Aos 8 anos no engenho, o Carlinhos vai dar o seu primeiro beijo na Maria Clara, que era uma prima dele lá da cidade, tá? Quando Maria Clara volta para a cidade, né, o Carlinhos acaba demonstrando a tristeza dele com a volta da prima. E os sentimentos do Carlinhos são banalizados, são ironizados. E isso já começa a causar uma transformação aí no Carlinhos. Bom, depois Carlinhos vai receber uma carta e descobre que o pai dele está internado em um hospício, o pai dele enlouqueceu. E aí Carlinhos acaba desenvolvendo um grande medo de ter o mesmo fim que o pai, né? Medo de enlouquecer. As crises de asma do Carlinhos tornam a vida dele ainda mais difícil, limitando as ações dele ali enquanto criança.
E já indo aí pro final do Menino de Engenho, a tia Maria se casa e o Carlinhos fica sob a tutela da tia Sinhazinha. Quem é tia Sinhazinha? Ela é cunhada do avô dele, cunhada do José Paulino. Só que tia Sinhazinha é uma mulher cruel, sobretudo com os criados do Engenho Santa Rosa. Bom, aos 12 anos, Carlinhos tem a primeira relação sexual dele. Com quem? Com a Zefa Cajá, uma mulher negra mais velha, e ele contrai uma doença de homem, tá? Da Zefa Cajá. Mais uma vez, o Carlinhos é alvo de piadas, tá? E ainda é comparado ao seu avô, chamado de menino precoce. O Carlinhos começa então a desenvolver a percepção de que ele está destinado à maldade e à libertinagem. José Paulino, o avô dele, decide então colocar o Carlinhos num internato, para onde o menino vai seguir de trem, e aí termina Menino de Engenho. No ano seguinte, em 1933, José Lins do Rego publica Doidinho, né? Doidinho vai trazer o quê? A adolescência do Carlinhos, do Carlos de Melo, no internato. O título ele faz referência ao apelido que o Carlinhos recebe na escola lá em Itabaiana, uma cidade próxima ao Engenho Santa Rosa. Esse apelido, Doidinho, né, vem dos colegas, que observam que o Carlinhos era muito inquieto, muito apressado e que ele se recolhia com frequência, né? Ele tinha crises de choro e aparentemente sem motivo. Então o apelido dele era Doidinho. Agora, longe de ter sido recebido com uma grande normalidade, né, o nome de Doidinho tem toda uma carga emocional, uma vez que o Carlinhos, ele sofre imaginando que a loucura do pai dele pode ser hereditária. Ele sempre se remete ao assassinato da mãe. Então esse apelido faz com que o Carlinhos acabe voltando sempre ali para aquele episódio do assassinato da mãe, da loucura do pai e o medo, etc. A escola vai trazer um ambiente muito mais rígido do que aquele que Carlinhos costumava viver lá no Engenho, tá? Com uma educação ditatorial, com uso de palmatória, constrangimento do aluno por professores, por gestores, enfim. E foi na escola que o Menino de Engenho começava a deixar de ser Carlinhos para se tornar Carlos de Melo. Pela primeira vez, agora o Carlinhos tinha um sobrenome, né? Carlos de Melo. E o Carlos começa a se relacionar com meninos da mesma classe social que ele. Antes ele só se relacionava com os moleques do Engenho. Agora, no internato, ele se relaciona com meninos da mesma classe social. Bom, quando em férias ele vai visitar o Engenho Santa Rosa, 6 meses depois do início do internato, Carlinhos ele entra de férias e vai visitar o Engenho Santa Rosa. Lá ele conversa com os moleques da senzala e começa a perceber com clareza a diferença social entre eles. Ou seja, embora fosse o mesmo engenho, o Carlinhos percebia que existiam realidades completamente diferentes ali dentro. Bom, mas vamos voltar para a escola. No internato, Carlinhos vai desenvolver fortes amizades, especialmente pelo amigo Coruja, e vai desenvolver um amor por Maria Luísa, tá? Existem, claro, rivalidades, crueldades de adolescentes, amores de escola e questões sobre sexualidade, homossexualidade e tal dentro do internato. Doidinho é um livro que aprofunda essas relações sociais e faz uma referência clara ao Ateneu de Raul Pompeia. Só para constar, o Raul Pompeia é um autor naturalista, realista, e ele escreve o Ateneu, que é uma narrativa que se desenvolve num internato, onde o Serginho, com 11 anos, vai estudar, mas isso é uma outra história, tá? No Ateneu, o Raul Pompeia apresenta um meio extremamente corrompido que leva o protagonista do livro, né, do Ateneu, a experiências terrivelmente traumáticas, tá? Abordando ainda a temática da homossexualidade e do autoritarismo na educação. Então, José Lins do Rego, ele bebe aí da fonte de Raul Pompeia, né? Do Ateneu de Raul Pompeia, para escrever Doidinho e ambientar esse internato para o qual o Carlinhos é enviado. Vamos agora fazer um breve resumo de Banguê. Bom, publicado em 1934, o Banguê traz a vida adulta do Carlos de Melo. Agora ele é formado em Direito, ele tem 24 anos e retorna
retorna ao engenho Santa Rosa. É o encerramento de uma etapa dentro do ciclo da cana, fechando a história do Carlos de Melo, tá? O José Paulino, o avô do Carlos de Melo, do Carlinhos, o José Paulino fica muito debilitado e mais adiante ele morre, deixando o engenho sob a administração do Carlos de Melo, do neto, né? As usinas, elas vão ganhando mais destaque no cenário do ciclo da cana e o Santa Rosa entra em declínio, como já ocorria com vários outros engenhos, tá? É uma nova etapa no desenvolvimento do Nordeste. O Carlos de Melo já consegue perceber com bastante clareza as injustiças que envolvem a servidão que enriqueceu o engenho do avô dele. Mas o comportamento do Carlos de Melo é muito mais de dar continuidade do que de romper com essas iniquidades que ele conseguia perceber. A imagem do avô, de Zé Paulino, se apresenta como um modelo ideal para o Carlos de Melo. Modelo a ser seguido. Bom, muitos conflitos existenciais acabam permeando os pensamentos do Carlos de Melo, que se vê agora como um administrador insuficiente e como um profissional deslocado pelo fracasso de não conseguir exercer a profissão dele. A figura da tia Sinhazinha, que maltrata os empregados, vai surgir como um ponto de reflexão sobre a injustiça da escravidão. Bom, vamos lá. Outra figura importante é o mestre Cândido, tá? O mestre Cândido, ele era um exemplo de servo que contribuía para a riqueza do engenho e que, apesar de excelente profissional, permanecia preso ao regime de servidão, muito parecido aí com a escravidão, tá? Bom, para terminar, no livro, o Carlos de Melo conhece Maria Alice, uma grande paixão dele na idade adulta. Aí, a título de curiosidade, Banguê, no dicionário Michaelis, tem a seguinte definição: nos engenhos de açúcar, espécie de padiola de cipós trançados em que se leva o bagaço da cana para a bagaceira, ou canal ladrilhado pelo qual, nos engenhos de açúcar, escorre a espuma que às vezes transborda das tachas por ocasião da fervura. E vamos seguindo para Moleque Ricardo, a obra Moleque Ricardo, que foi publicada em 1935. Pessoal, esse romance ele não compõe exatamente o ciclo da cana dos Zé Lins do Rego, mas ele é uma obra que faz referência direta ao ciclo da cana e ao ciclo do cangaço, tá? E vocês vão entender por que é importante inserir a obra Moleque Ricardo aqui no ciclo da cana-de-açúcar. Bom, diferentemente de Menino de Engenho, Doidinho e Banguê, o Moleque Ricardo é narrado em terceira pessoa e ele vai trazer como protagonista o Ricardo, que é um serviçal do engenho Santa Rosa, que aos 16 anos vai sair do engenho para se tornar proletário no Recife, buscando uma vida melhor. Na cidade, o Ricardo, além do emprego, descobre um amor e a militância política, pessoal. Só que o Ricardo acaba preso na ilha de Fernando de Noronha. E a realidade acaba sendo a grande antagonista dos sonhos dele. Na próxima obra de José Lins do Rego, em Usina, um pouco da realidade do Ricardo no presídio vai ser narrada, incluindo um relacionamento homoafetivo com seu Manuel, um cozinheiro. Bom, por fim, o Ricardo acaba voltando ao Santa Rosa, mais uma vez, em um tom de determinismo. E aí a gente chega à Usina, a quarta obra do ciclo da cana-de-açúcar de José Lins do Rego. Bom, publicada em 1936, Usina vai apresentar a decadência do engenho, ou seja, dos latifúndios açucareiros do Nordeste rural e a substituição do engenho pela usina. Bom, depois de cumprir pena no presídio em Fernando de Noronha, Ricardo vai voltar ao engenho Santa Rosa, mas vai encontrar um engenho muito diferente, tá? Ele percebe que a ação da industrialização imprimiu um novo modo de vida, com novos valores. O Carlos de Melo, ele herda o engenho do avô, mas ele se sente incapaz para administrar o engenho e acaba entregando o patrimônio aos parentes. É o fim do engenho Santa Rosa e o nascimento da usina Bom Jesus. E nós chegamos, enfim, a Fogo Morto,
que é a última obra do ciclo da cana-de-açúcar de José Lins do Rego, publicado em 1943. Fogo Morto é considerada a grande obra-prima de José Lins do Rego. Bom, como a gente já tinha dito, o nome Fogo Morto é uma referência ao engenho que encerrou as suas atividades, ou seja, aquele engenho que não moe mais a cana. Bom, o enredo de Fogo Morto se desenvolve no engenho Santa Fé, e os personagens eles são tão decadentes quanto o sistema, ou seja, tão decadentes quanto o próprio engenho. O romance se inicia com o mestre José Amaro. Quem é mestre José Amaro? É um trabalhador branco, orgulhoso de ser branco, livre, em teoria, tá? Mas explorado pelo seu Lula, que é o dono do Santa Fé, dono do engenho Santa Fé. O seu Lula, ele é tão autoritário quanto preguiçoso. Mas vamos ao mestre José Amaro, tá? O Zé Amaro, ele se dedica exaustivamente ao trabalho no engenho. Ele compromete a própria saúde dele se dedicando ao trabalho no engenho. No início da história, ele mora com Sinhá, que é a mulher dele, e com a Marta, que é a filha dele. Marta é uma, entre aspas, solteirona, que enlouquece no decorrer da trama. Bom, a casa de José Amaro fica às margens da estrada. Essa localização acaba sendo estratégica, porque facilita a interação do mestre José Amaro com personagens centrais da trama, como o capitão Vitorino Carneiro da Cunha e os mensageiros do capitão Antônio Silvino, o Alípio e o cego Torquato. Vale lembrar que o José Amaro ele tem um certo respeito, uma grande admiração pelo capitão Antônio Silvino, porque ele vinga os explorados. Mas deixa eu falar um pouquinho desses dois personagens aí, tá? O capitão Vitorino, também é chamado de Papa-Rabo, é uma espécie de plebeu, defensor dos mais necessitados. Ele se auto-intitula capitão pelo parentesco que ele possui com o coronel José Paulino, um ilustre senhor de engenho. E o capitão Antônio Silvino é uma espécie de cangaceiro que parece ter sido inspirado no Lampião, tá? Ele é o líder dos jagunços que impõe respeito e causam medo aos políticos e aos senhores de engenho. Um momento importante aí na trama de Fogo Morto é a crise convulsiva da filha do Zé Amaro, da Marta, né? Na tentativa de curar a filha, José Amaro acaba agredindo ela. Bom, depois desse episódio aí de agressão à filha e com a aparência já bem debilitada pela saúde, né, comprometida, o José Amaro ele é acusado pelo povo de ser um lobisomem, tá? Por orgulho, o mestre José Amaro ele se indispõe com seu Lula e é expulso do engenho Santa Fé. A filha dele, a Marta, fica louca e é internada. A mulher do Zé Amaro, a Sinhá, ela começa a associar a imagem doente do marido com os rumores do povo de que ele seria realmente um lobisomem. E aí a Sinhá acaba fugindo. Então, o mestre Zé Amaro fica sozinho, né? No final das contas, José Amaro é preso, acusado de se associar ao capitão Antônio Silvino, o cangaceiro, né? E é submetido a humilhações pelos homens do tenente Maurício, o chefe das tropas do governo e inimigo do Antônio Silvino. E para encerrar o declínio, ao final, o mestre José Amaro comete suicídio. Bom, em seguida o livro apresenta a história do seu Lula, que é o Luiz César de Holanda Chacon, dono do engenho Santa Fé, para quem o mestre Amaro estava trabalhando, tá? A história volta no tempo e traz a história da fundação do Santa Fé pelo capitão Tomás Cabral de Melo, que instituiu um dos maiores e mais respeitáveis engenhos nas cercanias do engenho Santa Rosa. O capitão Tomás era um homem respeitado e trabalhador, dono de gado e de escravos. Bom, com a sua propriedade consolidada, o capitão Tomás Cabral de Melo tinha por objetivo casar a filha. A filha que era pianista, que tinha estudado no Recife, e ela começa a chegar, abre aspas aí, ao limite da idade de casar, fecha aspas, tá? O capitão Tomás Cabral de Melo, que tinha a filha aí que ele queria casar, conhece o filho do Antônio Chacon, que vem a ser quem? Luiz César de Holanda Chacon, o futuro seu Lula, né?
E o Luiz César era, então, o bom partido com quem a sua filha vem a se casar. Mas depois do casamento, o capitão Tomás Cabral de Melo ele começa a perceber que o genro é preguiçoso e bem desinteressado para o trabalho, né? O capitão Tomás morre e o Luiz César se torna, então, o seu Lula, o novo senhor do engenho Santa Fé. O seu Lula ele se mostra tão incompetente quanto autoritário e começa a infligir aos escravos castigos altamente desmedidos e frequentes. O Santa Fé ele se encontra então em plena decadência, né? E depois da abolição da escravatura, os ex-escravos acabam abandonando o engenho devido aí aos maus tratos e o Santa Fé se torna então fogo morto, deixa de produzir. Avançando um pouquinho aí na história, a filha do seu Lula, Neném, ela se apaixona por um rapaz pobre. E aí ela é proibida pelo pai, né, pelo seu Lula, de namorar. E acaba se tornando uma piada para a sociedade local lá. Um pouquinho mais adiante, o seu Lula sofre um ataque epilético, tá? Depois, influenciado pelo negro Floripes, o seu Lula coloca a religião como centro da vida dele. E aí, o dono do Santa Fé gasta toda a herança que ele tinha recebido lá do capitão Tomás Cabral de Melo, do sogro dele, né, por ocasião do casamento. E aí, acabara-se o Santa Fé. Mas o livro continua, dessa vez com a história do capitão Vitorino Carneiro da Cunha, também conhecido como Papa Rabo, tá? O capitão Vitorino, ele é um plebeu, né? Um defensor dos mais necessitados, que se auto-intitula capitão pelo parentesco que possui com o coronel José Paulino, aquele ilustre senhor de engenho. O capitão Vitorino, ele costuma vagar pelas estradas, sempre afirmando e reafirmando a sua autoridade, a sua distinção, que de fato não existe. Gente, o capitão Vitorino, ele é um tipo de Dom Quixote de la Mancha, tá? Dom Quixote é obra escrita por Miguel de Cervantes em 1605, se eu não me engano. E o capitão Vitorino vive uma realidade que ele mesmo cria, né? Assim como o Dom Quixote. Mas vamos voltar aqui para o capitão Vitorino. Bom, capitão Vitorino ele vai tentar defender o Santa Fé de uma invasão do capitão Antônio Silvino, que é o líder dos jagunços. E acaba tomando uma surra, tá? Mas o coronel José Paulino, senhor de engenho, acaba salvando a vida ali do capitão Vitorino. Ao final desse episódio daí, todo mundo vai preso e depois de ser liberado, o capitão Vitorino planeja dedicar a sua vida então à política lá do local. E pessoal, esse foi um brevíssimo resumo aí sobre as obras do ciclo da cana-de-açúcar de José Lins do Rego. Agora a gente vai ampliar um pouquinho os horizontes, tá? Bom, depois de conhecer as obras do ciclo da cana-de-açúcar de José Lins do Rego, vale a pena a leitura do livro Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Tranquilo? Então procurem aí, comprem o Casa Grande Senzala, que vale a pena para a gente se contextualizar. E vamos falar de algumas releituras e algumas atualizações de José Lins do Rego, começando com os quadrinhos, pessoal. Uma super indicação de leitura é o livro José Lins do Rego em quadrinhos, tá? Com o roteiro de Iranilson Buriti e as ilustrações de Megaron Xavier, da editora Patmos, ano 2015, tá? Ele traz uma biografia divertida, leve e contextualizada de José Lins do Rego. E para quem gosta de quadrinhos, tem aí o Menino de Engenho em quadrinhos, né? A quadrinização do romance de José Lins do Rego, da editora Brasil América, publicada em 1975. Agora vamos para o cinema, pessoal. Se vocês procurarem aí pela internet, vocês vão encontrar, hein? O filme é Pureza, adaptação do livro Pureza, de José Lins do Rego. Essa adaptação é de 1940, tá? Com Procópio Ferreira e companhia. Vale a pena assistir. Outra adaptação para o cinema também, que é interessantíssima para quem quer estudar o Menino de Engenho, é o filme Menino de Engenho, adaptação aí do livro Menino de Engenho, de 1965. A gente ainda tem aí o Fogo Morto, o filme Fogo Morto, que é a adaptação do livro Fogo Morto, feita em 1976. Em 1998, Fábio Barreto vai dirigir Belladonna, que é uma adaptação de Riacho Doce, obra de José Lins do Rego.
Em 2006, Valmir Carvalho vai dirigir o documentário O Engenho de Zé Lins, que vale a pena você assistir. Em 2007, Lúcio Vilar vai dirigir o documentário O Menino e a Bagaceira, também vale a pena assistir, hein? Tem tudo no YouTube, hein, gente? A televisão também adaptou várias obras de Zé Lins do Rego, tá? Por exemplo, Fogo Morto, Riacho Doce e Menino de Engenho foram adaptados aí pela Rede Globo de televisão. A TV Escola do MEC lançou o documentário José Lins do Rego, Arte e Engenho. E a TV Brasil tem um documentário também disponível aí no YouTube do ano de 2011, apresentado pelo Anselmo Góes e pela Vera Barroso, que é o José Lins do Rego, de lá pra cá. No YouTube você também encontra vários materiais aí sobre José Lins do Rego. Tô colocando os links aí na tela para vocês verem. Outra boa pedida para quem quer se aprofundar na vida e nas obras de José Lins do Rego é procurar pelo autor no Google Acadêmico. E aí eu vou fechar a nossa aula dando 3 dicas para vocês. Ó, procurem aí no YouTube, ó, Menino de Engenho em Cordel, bem interessante, narrando o início lá de Menino de Engenho, da morte da mãe do Carlinhos, bem legal em Cordel. Em seguida, eu recomendo que vocês escutem o CD Funesc 2012, Tributo a José Lins do Rego, que traz várias músicas aí contextualizando a vida e a obra de José Lins do Rego. E por fim, encontrei aqui no YouTube o audiolivro Fogo Morto, né? O livro Fogo Morto lido aí para quem aprecia uma boa leitura e uma boa história com os olhos ou com os ouvidos. E para encerrar nossa aula, nada melhor do que uma declaração do próprio José Lins do Rego aí em dezembro de 1947. Vamos lá. Tenho 46 anos, moreno, cabelos pretos, com meia dúzia de fios brancos, 1,74 m, casado, com 3 filhas e um genro, 86 quilos bem pesados, muita saúde e muito medo de morrer. Não gosto de trabalhar, não fumo, durmo com muitos sonhos e já escrevi 11 romances. Se chove, tenho saudade do sol. Se faz calor, tenho saudades da chuva. Vou ao futebol e sofro como um pobre diabo. Jogo tênis pessimamente e daria tudo para ver meu clube campeão de tudo. Sou um homem de paixões violentas. Temo os poderes de Deus e fui devoto de Nossa Senhora da Conceição. Enfim, literato da cabeça aos pés, amigo de meus amigos e capaz de tudo se me pisarem nos calos. Perco então a cabeça e fico ridículo. Não sou mal pagador. Se tenho, pago. Mas se não tenho, não pago e não perco sono por isso. Afinal de contas, sou um homem como os outros. E Deus queira que assim continue. José Lins do Rego, dezembro de 1947. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula sobre a vida e sobre as obras de José Lins do Rego. Eu sou o professor Tiago Vieira, de Língua Portuguesa, Redação e Literatura Brasileira, e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e valeu!